Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui da imersão 360 graus no imaginário. Espero que vocês estejam aproveitando muito esse conteúdo. Se você chegou até aqui é porque você realmente quer ver mudanças na sua vida, você quer mudar o seu modo de pensar, você quer evoluir, você quer tornar o seu negócio uma coisa profissional e deixar essa coisa de hobby e tudo mais, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico aqui, que é criar e desenhar, né? Dois verbos aí que a gente tem um impacto dentro da criação de um amigurumi, né? Então vamos lá, gente. Eu quero saber quem é que nunca pensou que tinha que criar, tinha que saber desenhar para poder criar. Se você não cria amigurumi, ou já pensou na possibilidade, nossa, eu poderia criar o meu próprio amigurumi, desenvolver uma técnica para atrair mais clientes com os personalizados, né? Ou de repente pegar, fazer um serviço diferente. Dizer para o meu cliente que com o meu método eu transformo a foto dele em um amigurumi. Uma ideia, né? Uma ideia de personalizado. Quem nunca pensou, ai meu Deus, travei porque preciso desenhar, né? A gente vê grandes artistas aí desenhando lindamente no papel quadriculado. E no começo eu cometi esse erro, gente. Eu comecei a pensar que eu queria realizar alguma coisa, por quê? Eu entrei no mundo do amigurumi com uma bagagem muito grande já de crochê, né? Então, como o amigurumi era a maior parte do tempo é só ponto baixo, o que eu pensei? Nossa, me dei bem. Mas aí quando eu comecei a ver que eram formas tridimensionais, não eram as formas do crochê, mas na verdade eu já fazia bolsa, então a bolsa também é uma forma tridimensional. Então assim, eu tava querendo ou não já com o pezinho lá, né? E eu não conseguia encontrar uma receita que, assim, que eu me apegasse, sabe? Que eu falasse, é isso. Eu queria muito criar alguma coisa minha, eu queria ter alguma coisa minha. Falava assim, gente, eu tenho que reunir tudo isso que eu sei e colocar isso dentro do amigurumi. E aí eu comecei, desde então, a ligar uma coisa na outra. E aí eu comecei a ver que eu não precisava nada de desenhar, gente. Porque eu ficava vendo na internet um monte de gente desenhando e aí depois fazia aqueles vídeos, né? O desenho, aí depois bate na mesa e aí surge o amigurumi, né? E eu pensava assim, eu nunca vou conseguir fazer um desenho desse. Eu malemar faço desenho de palitinho, gente. Vocês não têm ideia. E aí, que foi que eu comecei a desenvolver o meu método, a minha própria técnica, né? Tanto é que todos os personagens que eu já criei hoje, nenhum deles eu desenhei, eu sempre desenhei depois, né? Que tava nessa moda de desenho, eu queria também fazer um desenho, um vídeo com desenho. Então, eu fiz a peça e aí depois eu desenhei e aí postei, mas assim, morrendo de vergonha, demorei, uns 2 dias pro desenho ficar perfeito, assim, sabe? E sim, ficou longe do perfeito. Então, eu não tenho manualidade para desenho mesmo. Eu sei que desenho é uma coisa que se aprende, que é igual crochê, né? Não se nasce com talento de fazer o crochê. Eu sei que se eu me dedicar a isso, eu vou aprender, mas é uma coisa que eu não quero, não tenho vontade, eu não gosto, né? É uma opção minha. E aí nasceu o método Maiarinha aqui, que vai estar no curso que eu consegui criar um passo a passo desse método desde 2019, né? Por isso que o ano passado eu tava doida, que eu queria botar isso pra fora e acabou que vai sair finalmente, graças, muitas forças internas femininas. Minha mulher selvagem tá esse ano, gente, assim, ó, arrasando, entendeu? Eu tô com muitos projetos na cabeça. Enfim, e aí foi que eu comecei a criar, né, o meu próprio método de como criar o meu personagem. E aí eu pensava assim, gente, eu preciso falar isso pras meninas, pras pessoas, pros artesãos que não precisa saber desenhar, não precisa, não desista, porque assim, eu desisti várias vezes porque eu achava que tinha que saber desenhar.
E aí eu pensava assim, não, hoje, essa semana eu vou pegar um dia da semana pra criar. Vou criar meu próprio personagem, vou começar coisinha pequena, depois eu vou aumentando. E aí foi assim. E foi que eu consegui ver que não precisava. Eu tirava da minha cabeça e eu comecei a ver que eu precisava muito mais brincar com os aumentos e as diminuições do que seguir um desenho. Era muito mais fácil para mim saber a lógica. O que faz um aumento? Se eu colocar tantos aumentos de uma vez, o que acontece? Se eu diminuir tantos de uma vez, o que acontece? Né? Então, é entender a estrutura dos pontos, entender o que eles fazem, né? E aí, claro que muito mais, né? E aí, quando a gente fala de criação, né? As pessoas também costumam falar, ai, nossa, não, já desisto no primeiro obstáculo, não sei desenhar, não vou criar. E aí vem que não é só saber criar, gente. Quem desenha, quem é desenhista, não sabe necessariamente transformar aquele desenho em um amigurumi, né? Tudo é um método. Eu sei que tem diversos métodos no mercado que te ensinam hoje a criar o seu amigurumi através de desenho, através de fórmula matemática, através de lógica. Método é uma coisa que as pessoas criam. Por quê? Que elas reúnem o conhecimento delas com experiência, elas testam, elas provam e aí depois elas vendem, elas dão, igual eu tô fazendo aqui com vocês na imersão. Esse conteúdo eu tô liberando para vocês gratuitamente de experiências que eu vivi e de coisas que eu aprendi e gostaria de ensinar aqui para vocês olharem para dentro e ver que a gente não pode seguir ali o pé da letra, o que as pessoas falam, só porque a pessoa que faz um amigurumi bonito, ela faz desenhando, não significa que você só vai fazer um amigurumi bonito se você souber desenhar, né? Então é a gente parar um pouco, respirar e meio que parar de jogar a culpinha no outro, né? A gente gosta de jogar a culpa no outro, porque acho que isso conforta a nossa falta de força para seguir em frente e realizar o objetivo, né? Então a gente tem que parar com isso. E eu falei para vocês no grupo que eu gosto muito de usar uns mantrinhos durante o dia, né? Então assim, quando já passa na cabeça a ideia de desistir e já começa a colocar um monte de empecilho, cancelo este pensamento. Eu cancelo este pensamento. Eu cancelo este pensamento, cancelo este pensamento. Eu falo isso quantas vezes for até cancelar o pensamento, tá? Porque quanto mais fechado, quanto mais bloqueios, quanto mais você deixar a sua mente tomar conta de você, você não vai ver o seu talento, a sua criatividade, você não vai conseguir desenvolver nada, né, como ser humano. Então é a gente começar a parar para perceber. Vocês perceberam? Vocês pararam para perceber como uma aula e a outra aqui, como uma se conecta com a outra? A primeira aula foi um tema, aí a segunda aula, a lição de casa, tinha chave com a primeira aula, né? Nessa aula a gente também vai reunir várias coisas. É assim que se monta um método, né? É assim que se cria um amigurumi também, né? O amigurumi é o quê? Um passo a passo de uma receita. O que eu tô fazendo aqui, essa imersão? É o passo a passo para você conseguir se desenvolver muito melhor profissionalmente. E olhar para dentro e ver que tem coisas que não precisam estar ali na sua vida naquele momento. E tá tudo bem, né? Então, eu trouxe esse tema de criação e desenho para vocês começarem a abrir um pouco a cabeça de vocês, né? Então, eu já estimulei um pouco na primeira e na segunda aula, vocês criarem, escreverem, fazer uma listinha, né? Para vocês começarem a assimilar um pouco mais como é que é uma estrutura, né? Porque criar um amigurumi não é desenhar, não é diagramar, não é nada disso. É um método, né? É desenvolver uma lista de coisas que precisam serem estudadas, serem feitas, para que o personagem venha a desabrochar literalmente, né? Sair da sua cabeça
você consolidar muito bem no seu imaginário o que você quer, né? Que foi a aula de ontem, da gente ter um objetivo para procurar uma referência, né? Ter uma ideia, ter um propósito para realizar aquela coisa. Então, se eu quero criar um amigurumi, por que eu quero criar, né? Todos os meus personagens têm um porquê. Eu criei esse aqui porque a Mariazinha queria, eu criei aquilo ali porque era dia internacional do amigurumi, criei aquele outro para representar as pessoas que têm cabelo encaracolado. Então, tudo tem um propósito, igual o seu personagem, né? Então, a gente precisa muito saber que não é só uma coisa, né? Já se travar na primeira. Não existe isso, gente, tá? Então, para criar um amigurumi, você não tem que saber desenhar, é muito mais que isso, né? Então, não é só saber desenhar. E eu tirei um pedaço de uma frase que é um parágrafo aqui que eu tava estudando, que diz muito sobre a gente listar as coisas na nossa vida, né? Como eu falei no começo, a primeira frase, um protagonista inesquecível não nasce do dia pra noite, né? A gente acha que, nossa, fulano tá bombando, acabou de aparecer na internet e já tá bombando, né? Não existe isso, gente. Existe muito trabalho por trás de uma criação de um amigurumi. Não é só o desenho que tá lá no vídeo que você vê, né? É muito mais. É a gente saber construir a história desse personagem, né? Como é que ele vai ser? Ele vai ser baixo, vai ser alto, vai ser magro, vai ser gordo? Como que vai ser o cabelo dele? Como é que vai ser a estrutura do corpo dele? Qual tipo de enchimento eu vou usar? Quais as cores que eu quero trazer para o meu personagem? Porque as cores vão influenciar em qual público eu vou atrair. Como que eu vou vender esse amigurumi? Eu quero vender a receita, eu quero ter uma grana extra, né? Então, olha esse leque, olha quantas coisas eu tenho que listar. Então, se eu não começar, eu nunca vou sair do número 1, né? Da estaca 0. Igual jogar a amarelinha ali. Se eu não jogar a pedrinha, eu vou ficar ali no início, né? Então, é a gente começar a desenvolver. Então, a gente reunir o tema da aula 1, o tema da aula 2, a gente começar a aplicar essas referências, estudar 1 hora por dia, né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Se você puder estudar todos os dias, é muito bom, né? Mas não é só desenhar. Então, eu trouxe esse tema aí, desenhar e criar, 2 verbos muito polêmicos, muito importantes e assim, eu tô falando pra vocês a realidade que eu sei que tá dando muito tapa na cara das pessoas aí. Mas, gente, aprendo que deu muito tapa na minha cara e assim, eu demorei pra enxergar o meu potencial, tá? Eu demorei pra ver que eu era muito boa no que eu fazia, que eu sou excelente em comunicação, né? Que eu sou multitarefas. Mas ser multitarefas não é bom para quem não tem foco, né? Então eu comecei a aprender essas coisas na minha vida e eu levo pra vida toda. E assim, eu tô liberando isso aqui pra vocês, que eu quero que vocês levem, eu quero que vocês voem, eu quero ver vocês no topo, entendeu? Eu não quero ver vocês naquela linguagem corporal que a gente falou na aula 1, né? Que é aquela... É só um crochêzinho, tá tão baratinho, tá tudo bem. Ai, o que você faz, sua dona de casa, né? Então, a gente perceber os nossos hábitos, né? Enfim, eu vou ler aqui pra vocês, tô aqui com a minha colinha, esse texto que eu tirei da Mili Silva, da Oficina de Escrita. É um site, enquanto eu tava pesquisando para produzir esse conteúdo da imersão, eu tirei várias referências, óbvio, né? E ela fala isso, ó. Um protagonista inesquecível não nasce do dia pra noite. Ele é fruto de um extenso trabalho de observação e reflexão do criador. O personagem principal de uma história, assim como todos nós, é munido com um conjunto de personalidade, histórico,
valores e experiências que fazem dele um ser único, passível de erros e acertos. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês, né? É começar a criar que o seu protagonista, ele precisa nascer, né? Ele precisa nascer, ele precisa se desenvolver e não precisa desenhar para fazer isso, né? É pegar na agulha e começar aos pouquinhos. Pega a agulha e fala, vou brincar hoje de o que acontece quando eu faço os aumentos, o que acontece quando eu faço as diminuições, como que funciona, tentar entender, né? Comprar o meu curso, lógico, na terça-feira eu vou abrir as vagas e aí eu vou te ensinar e você não vai precisar ficar martelando a cabeça para aprender como é que funciona, porque já está estruturado o meu método. Porque pra gente criar o nosso método, a gente tem uma mania que a gente quer criar o nosso método. A gente quer o nosso, a gente quer ser independente, a gente quer se destacar por isso, mas para isso a gente precisa modelar, a gente precisa seguir muito passo a passo de muitas pessoas, de muita influência, né? Para depois a gente conseguir consolidar isso e criar o nosso método. 2021 eu passei o ano inteiro estudando, gente. O ano inteiro estudando, assim. Tem livros e livros e livros. Eu não aguento mais ver PDF porque eu estudei muito para hoje conseguir consolidar uma coisa que estava aqui, o que eu tive que inventar, né? Eu tive que desenhar na minha cabeça o meu método e depois eu tive que passar para o papel e criar um amigurumi, criar uma peça, criar uma adaptação, criar o que quer que você queira em um amigurumi. Exige isso, exige que você tenha uma dinâmica e um passo a passo. Se você ainda não se sente seguro para criar o seu método, aprenda com o método do colega. E aí depois você vai ser eternamente grata àquele profissional que te ensinou, né? Porque os professores, o que seria de nós se não fossem os professores? Para aprender a passar um conhecimento e fazer você absorver, né? Então, essa frase aqui pra mim acabou comigo, né? E aí, eu queria falar pra vocês, né, que como eu coloquei aqui, a gente já falou que a gente precisa construir uma história, né, ter uma estrutura, e aí, segundo, a gente tem que listar os pontos chaves, né? O que eu vou precisar? Então, eu quero criar, sei lá, um controle remoto. O que eu vou precisar para criar esse controle remoto? Então, eu quero começar pelas cores. Então, eu vou precisar de preto, rosinha, um begezinho e branco. Eu vou criar o meu controle remoto desse jeito, né? E aí eu vou listar lá as cores e aí depois, qual que é o próximo passo? E o próximo? E o próximo? E o próximo? E aí, o que acontece? Você vai ter no final dessa lista, né, de chaves, de palavras-chave, o seu método. E aí depois você põe em prática, né? Aí pôr em prática. Como que eu ponho em prática se eu não sei, né? E aí você vai estudar. Você vai estudar técnica, você vai estudar milhares de outras coisas que estão envolvidas, a estrutura, o material, a agulha, tudo que envolve, tudo que vai fazer, que vai chegar, que vai ter um caminho no final, o seu objetivo, né? Tudo que vai transformar no sucesso do seu objetivo, né? O sucesso que é o seu objetivo. Cumprir o seu objetivo. O que eu preciso listar para chegar até aqui, né? O que eu preciso fazer para eu criar um batom desse aqui, dessa cor. Né? Mesma coisa com a criação de amigurumi. Então as pessoas colocam na cabeça que é assim muito, 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 muito difícil, principalmente por causa do desenho. Eu vejo tanto aqui no meu perfil, quanto no perfil das minhas colegas que criam também, que o maior medo de vocês é não saber desenhar. Mas aí vocês não param para olhar que atrás do desenho tem muito mais coisa chata que você vai ter que aprender para fazer,
né? Então o desenho ali em si, você saber desenhar de palitinho ou saber desenhar super bem, no final só vai te ajudar, claro, vai te ajudar a enxergar ali, né? Porque eu crio sem saber desenhar, mas eu busco referências. E o que são as minhas referências? Ilustrações, paisagens, são fotos, são vídeos, né? Então, de uma forma ou de outra, eu não reproduzo, eu não crio ali o desenho que eu tenho aqui na minha cabeça, mas eu reúno todas as peças do meu quebra-cabeça para poder criar finalmente ali o que tá aqui na minha cabeça, né? E teste, e a gente chega no resultado. Claro que quanto mais a gente treina, mais rápido a gente começa a desenvolver, né? Que nem demorei 1 ano para construir esse meu curso, eu sei que o próximo eu vou demorar 6 meses, né? E aí o próximo 3, e aí o próximo, eu vou estar fazendo isso de olho fechado. Aí o que eu vou fazer? Com todo esse meu conhecimento, que olha o tanto que eu estudei, eu vou poder vender os meus serviços. Então, se mais pra frente, depois, sei lá, de 7, 8, 9 cursos que eu fizer, eu quiser ensinar crocheteiras que querem aprender um método e desenvolver o próprio curso. Entendeu? Então, vamos colocar a cabeça pra funcionar, gente. Que não precisa saber desenhar. Não precisa saber desenhar, tá? Não precisa. Precisa de muito mais que isso. Precisa de você inteira ali querendo criar para si, né? Não que, eu vou criar porque a fulana cria. Isso daí não é vontade de criar, é querer seguir o bonde, e aí você não vai aprender, você vai acabar desistindo, porque não é na primeira e na segunda, né? Primeiro você aprende uma coisinha aqui, você treina, depois você aprende outra coisinha ali, você treina. Se você tem uma pessoa que tá te ensinando, claro que 3 meses você tá pronta para poder criar o seu próprio amigurumi, né? O seu próprio método, desenvolver o seu próprio projeto. Agora, se você não tem ninguém, você vai descobrindo isso com os anos, né? E aí você vai desenvolver o seu método. Então, querendo ou não, no final, o que é o tempo. Você tá com pressa para crescer profissionalmente, ou você quer ter essa experiência durante os anos, aí errar e aprender, E porque isso também eu sei que tem gente que quer viver a experiência, né? Quer viver a experiência dos erros e tudo mais. E tem gente que quer a experiência mais curta de, me ensina aí, por favor, porque eu quero aprender, não gosto de desenhar, não gosto de matemática e quero aprender desse jeito aí, né? Então é a gente saber alinhar o que a gente quer. Porque o ser humano é um bicho estranho, a gente não consegue entender, e somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos culturas diferentes, hábitos e tudo mais, né? Desenvolva as características, personalidade e identidade, né? E aí eu coloquei lá a parte para você poder escrever as linhas, e aí você vai aqui desenvolver quem que é o seu personagem, cria uma identidade, um nome, estabeleça uma personalidade, como que é o seu personagem, baixo, gordo, magro, enfim, que a gente já falou aqui, né? Não economizem nos detalhes, não economizem de viajar na maionese, tá? Porque é assim que a gente começa a criar, é do básico. Eu quero viajar na maionese, porque se a gente fala assim, não, gente, tô exagerando, vai ficar parecendo um carnaval, minha peça, tem muito detalhe. Gente, façam o que tá na cabeça, o que veio na cabeça. Porque se você começar assim, aí o seu inconsciente já vai começar a te bloquear, entendeu? Então vocês têm que saber jogar com a sua mente. Já pensou em tipo assim, quando você começa a pensar, eu acho que isso é demais, muito detalhe, as pessoas não vão gostar disso aqui. Eu cancelo este pensamento. Tá? Falando bem aqui, olhando pra câmera, olhando pra você, porque isso não pode existir. A gente tem que treinar, tá? Eu cancelo esse pensamento, e você vai falar até você cancelar esse pensamento e fingir que aquilo não passou na sua cabeça, tá? Então vocês listem, façam a lista, tá? Se esforcem,
Me mostrem, tá? Que eu gosto muito de ver a experiência de vocês. Este conteúdo é exclusivo para vocês que querem aprender. Eu perdi semanas da minha vida para desenvolver esse trabalho maravilhoso. E eu quero ver os resultados, gente, né? Eu não tô pedindo que eu quero que vocês me divulguem. Não precisa nem me marcar. Me manda lá no privado. Façam a lição de casa, tá? Se comprometa. 10 minutos. Você não vai perder nem 10 minutos do seu dia para fazer a lição de casa, tá? Então façam, desenvolvam. Assistam novamente a live, que eu vou deixar aqui gravada lá, né? Eu vou colocar no grupo, vocês já sabem. Tirem dúvidas quando eu abro o grupo. Tirem dúvidas se vocês tiverem. Se tiver com dúvida, o grupo estiver fechado, só me mandar no privado. Eu estou aberta, gente. Eu sou, assim, não tem problema, não vai me incomodar de ficar me mandando mensagem. Eu tô aqui exatamente para isso, tá? Para ensinar, para esclarecer, para tirar dúvida, para ajudar vocês a se desenvolverem e crescer profissionalmente no crochê, no amigurumi, qualquer que for a arte que você desenvolve, tá? Então, a lista tá aqui. Eu li só o item 1 e aí tem os outros itens aqui. E no final tem um recadinho para vocês, mas eu não vou falar agora não, tá? Bom, então ficamos assim, né? Vou falar aqui mais ou menos o que a gente falou, né? A gente falou sobre a construção da história, com um contexto para o nosso personagem, né? Que não é saber desenhar que vai fazer você criar, né? É um método, você precisa de um método, um passo a passo. Isso você desenvolve ou sozinha durante os anos, ou você desenvolve comigo no meu curso, que eu vou abrir inscrição na terça-feira. E aí fica a seu critério, né? Mas aqui eu já estou treinando vocês a caminharem com as próprias pernas, né? E aí vão se sentindo insegura ou segura. E vocês vão ver se vocês realmente precisam da mamazinha aqui, segurando a sua mão. Ou se você acha que você prefere, né? Dar o tempo aí pra sua cabeça, que agora você não tá preparado. Também não tem problema, tá tudo bem, né? E falamos também sobre listar os pontos chaves, né? O que é principal, o que tem que ser listado. No final da aula, lá no e-book, tem a lista com os itens citando para ajudar vocês a organizar a ideia, tá? Por que eu tô falando isso? Quando a gente faz uma lista, a gente absorve muito mais. E aí, quando a gente absorve isso, automaticamente a gente já está estimulando nossa criatividade, nosso imaginário, nosso criativo a desenhar, entre aspas, né, que digamos assim, aquilo que você está imaginando, né? Eu lembro muito bem que quando eu fiz a Valentina, gente, é que eu deixei tudo na Itália, né? Pra quem não sabe, eu tô aqui no Brasil de férias na casa da minha família, mas eu moro na Itália, meu estúdio é na Itália, então assim, é tudo no improviso, né? Eu tenho que me preparar para o improviso, porque hoje a minha empresa trabalha virtualmente, então eu posso trabalhar de onde quer que esteja, mas assim, não é legal vocês sentarem aí e verem uma live legal, com uma luz legal, né? Eu não tô toda horrorosa, tô arrumada, eu escolhi uma paleta de cores que não ia ficar cansativo, né? Não é legal? É muito legal a gente ter o prazer de assistir alguma coisa, né? Ter o prazer de desenvolver alguma coisa para o outro, né? E é por isso que a gente segue o bonde aqui, né? E, enfim, tava falando da Valentina, acabei já mudando de assunto. Enfim, a Valentina, gente, eu vou mostrar pra vocês só em março. Eu volto pra Itália em março. E eu lembro que eu comecei a fazer essa lista, que eu vou passar pra vocês nessa aula, e eu comecei a ver ela direitinho na minha cabeça, gente, direitinho. E aí, o que aconteceu? Quando a Valentina ficou pronta, eu não acreditava. Gente, foi o primeiro personagem que eu não acreditava que tinha saído da minha mão. Assim, gente, eu não tô acreditando que isso aqui saiu de mim. Saiu da minha cabeça. Sabe? Vocês vão sentir isso. Eu tenho certeza que vocês vão sentir isso, né? Mas assim, é porque eu já tinha estudado tanto,
tinha tanto estudo por trás da Valentina que quando a Valentina ficou pronta, eu acho que eu tava no mundo da lua dos estudos, né? E aí que eu comecei a perceber o quão boa eu era. Mas enfim, gente, eu já falei demais. Eu sempre falo aqui, gente, vou falar 20 minutinhos que é o suficiente. Porque o que vai fazer vocês aqui funcionar a cabeça e realmente absorver esse conteúdo é os exercícios, né? Então eu venho aqui, eu esclareço e tudo mais, e depois é mão na massa, entendeu? Espero que vocês tenham realmente gostado. Um grande beijo e até mais!